Seguir uma caixinha, alguma coisa assim. Então tá. Deixa eu me achar aqui. Então, vamos lá, amores. Vixe. Oi. Oi, todo mundo. Vou desativar o som de todo mundo. Daí a gente depois conversa. Então, hoje eu não segui o barco, né? Não segui o nosso barco aqui. Pensei a gente fazer a mesma prática que a gente fez semana passada, de tomar a mente como caminho, né? Que vai ser a prática central, né? Sempre, nos ensinamentos do Joninpa, né? Tanto só como uma prática de shamatha, mas também à medida que a gente vai clareando a visão do Dzogchen, a prática de shamatha, como ela vai meio que imbuída da visão do Dzogchen, ela vai se aproximando de uma prática Dzogchen mesmo. Só para a gente ter clareza, é o seguinte, essa é uma prática de shamatha porque nós, pelo menos eu, vou falar por mim, né? Eu não estou repousando em Rigpa. Eu não atingi, ainda não aconteceu isso, né? De eu ter clareza da natureza da mente, né? Então, como eu não estou nesse lugar, então é uma prática de shamatha. Para quem, quando a gente chega nesse ponto, né, em que o mestre consegue apontar a natureza da nossa própria mente e a gente repousa nessa natureza, aí esse não meditar, esse não fazer nada, deixar só as coisas se manifestarem, né, passa a ser uma prática verdadeiramente de Dzogchen, né? Por enquanto não é, mas a gente vai, não é um tudo ou nada nunca, sabe? É sempre né, a gente vai avançando aos poucos, né? Então, conforme a gente conforme a gente vai colocando esse óculos, a gente pode ser que já esteja mais ou menos com o óculos do Dzogchen, mas está tudo lameado, assim, tudo, né? Que nem quando eu estava fazendo na Itália, eu estava fazendo as tormas lá com farinha de aveia e não sei o que, um monte de gente fazendo torma, naquela massa, parece uma cantina, né? Quando a gente vai fazer torma para iniciação. Na Itália. Aí tava, tem uma hora que eu já estava indo com máscara, né? Pra gente pôr uma máscara assim no rosto para não cuspir na torma, né? Quando eu tava com a máscara e esse óculos, aí eu falei, esse óculos não tá funcionando, peguei e tirei o óculos. Aí o meu amigo falou assim, Diré, tem um óculos que faz só farinha, né? Aí foi lá, lavou o óculos, voltou, estou enxergando novamente, né? Então, tá mais ou menos assim, né? Nosso óculos do Dzogchen tá meio cheio de farinha. É como a gente vai limpando e a visão do Dzogchen vai se tornando mais clara pra gente, né? Quer dizer, a visão do Dzogchen seria assim, somos Budas, né? Tá tudo perfeito, nós somos Budas, todo mundo é Buda, eu sou Buda, todo mundo é Buda, e a gente tem visão pura. Enquanto a gente não tem visão pura, não enxerga esse lugar como a terra pura do Buda Sakyamuni, e também não enxergamos o nosso amigo como Buda, né? A gente está nessa confusão, fica jogando lama um na cara do outro, como diz o lama, jogando lodo um na cara do outro. Enquanto a gente está nessa situação, a nossa prática é de shamatha, né? Mas no momento, enquanto a gente vai clareando um pouquinho a visão, mais a visão, aí a prática vai se tornando uma prática de Dzogchen. Só para a gente não se confundir, achar que está fazendo uma prática, achando que é uma prática de Dzogchen e é uma shamatha basics, né? Mas, né, a gente vai avançando. Beleza? Então vamos fazer as preces. E daí a gente segue direto para a prática, tá bom? Então já deixa um lugar confortável à mão, para poder se saltar nele. E daí a gente segue. Então a gente já vai fazendo a prece, já espécie de refúgio bodhicitta, já sentindo a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, né? Com uma corporificação de todos os mestres, de todos os lamas, de todas as deidades, de todos os Budas. Então é nele que a gente toma refúgio, é perante Guru Rinpoche que a gente faz o voto de bodhicitta, né? E assim depois a gente faz a prece 7 linhas, com as 4 iniciações, mas a gente já vai convidando o Guru Rinpoche para
para nossa prática. Não sei se ele recebeu o convite do Zoom, então a gente chama, né? Só por caso ele não ter recebido. Então, vamos lá. Namo lama deshe dupeku concho sungi ranjinla dadando drusim chena chamchu adu kyasuchi. Namo. No lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa eliminação. Semkedroa kudonto lama sangyedruneni Ganma gandu trimleki droa chao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do lama com o Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Agora a prece para acumular méritos e sabedoria. Guru, deidades pessoais da Kines, por favor aproximem-se e acomodem sobre assentos de Sol, Lua e Lótus. Com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. Faço oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samaias quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do Mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do Dharma no Mantrayana secreto que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Então nós invocamos o Guru Rinpoche pela prece das 7 linhas. Como se fosse uma aproximação de Guru Rinpoche. Nós nos aproximamos mais ainda, nos conectamos mais fortemente a Guru Rinpoche. Om Agen Yogi Nujansam Pema Gesar Numpola Yatsen Chogi Yodrumye Pema June Shisudra Kodu Kandro Mampekor Kiki Jesur Dadruki Jingye Lapchir Shekso So Guru Pema Sidihu Om Agen Yogi Nujansam Pema Gesar Numpola Yatsen Chogi Yodrumye Pema June Shisudra Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadrupki Jingye Lapchir Shekso So Guru Pema Siddhi Om Agen Yogi Nujansam Pema Gesar Numpola Yatsen Chogi Yodrumye Pema June Shisudra Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingye Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi. Agora nós recitamos uma mala do mantra do Guru
imaginando uma chuva de bênçãos, de amor, de compaixão sobre nós, vindo de Guru Rinpoche. Om Ahom Vajraguru Pema Siddhi Om Ahom Vajraguru Pema Siddhi Om. Mahum Vajraguru Pema Siddhi Om. Então nós recebemos as 4 iniciações, imaginando uma sílaba Om branca na fronte de Guru Rinpoche, parte de uma luz branca que penetra pelo topo da nossa cabeça, preenche todo o nosso corpo, todo o nosso ser, eliminando todos os obscurecimentos de corpo. Uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, parte uma luz vermelha, rubi, que penetra pela nossa garganta, purifica todos os obscurecimentos de fala. Uma sílaba Rum azul, no peito de Guru Rinpoche, parte uma luz azul, que penetra pelo nosso coração, purificando todas as ações negativas de mente. E por fim, simultaneamente, dos 3 pontos de Guru Rinpoche, partem as 3 luzes, penetram pelos nossos 3 pontos, eliminando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. Agora essa imagem de Guru Rinpoche se transforma numa esfera de luz, marcada com um rum, que se dissolve no nosso coração. E nós nos tornamos indivisíveis em corpo, fala e mente Vajra de Guru Rinpoche. E agora então nós seguimos diretamente para a prática. Então, procure uma posição confortável. You wanted to start? No, we already did. Carry on.
You hear the bell, let your first response, like a Pavlovian response, not be to salivate, but to relax. Quando nós ouvimos o sino, deixe que a sua primeira resposta, como uma resposta pavloniana, seja ficar em silêncio. Não salivar, mas ficar em silêncio. And let your practice be an expression of loving kindness for yourself and others, an act of kindness. Desde que a sua prática seja uma prática ativa de bondade amorosa, com respeito a si mesmo e aos outros. Letting your awareness descend into the body, settle it in its natural state, relaxed, still, and vigilant. Desde que a sua consciência desça pelo corpo e estabeleça-o no seu estado natural, relaxado, quieto e vívido. And completely surrendering all control over the breath, allow your respiration to settle in its natural rhythm. E abra mão completamente do controle sobre a respiração e deixe que ela se estabeleça em seu próprio ritmo. And let your mind come to rest again in relaxation, stillness, and clarity. Novamente, desde que a sua mente repouse no estado de relaxamento, clareza e quietude. Then let your eyes be at least partially open. Então deixe os seus olhos ao menos parcialmente abertos. And rest your gaze vacantly in the space in front of you. E deixe o seu olhar pousar livremente sobre o espaço à sua frente. Again, let your forehead feel open, spacious. Novamente, sinta a testa aberta, espaçosa. Your eyes and all the muscles around the eyes loose and relaxed. Os olhos e todos os músculos ao redor dos olhos soltos e relaxados. Now turn your attention out of 6 domains of experience, the 5 sensory fields and the field of the mind,
Direct your attention single-pointedly to the space of the mind, the space in which thoughts, mental images, and other mental events take place. E agora volte a sua atenção para longe dos 5 sentidos físicos e foque de forma única, unicamente focado no espaço da mente, onde surgem pensamentos, imagens, memórias. If you're unfamiliar with this practice, as an introductory technique, you may deliberately generate a discursive thought such as, "This is the mind." Se você não está familiarizado com essa prática, você pode usar esse recurso inicial introdutório de gerar deliberadamente um pensamento discursivo como esta é a mente. But instead of thinking about the mind, simply observe the thought. This is the mind. Mas em vez de pensar a respeito da mente, apenas observe esse pensamento. Esta é a mente. And when it comes to an end, simply rest, keeping your attention right where it was. E quando esse pensamento acabar, simplesmente repouse a atenção exatamente onde esse pensamento estava. Ready to observe the next thought that arises all by itself. Pronto para observar o próximo pensamento, que surgirá por si só. Be there when it comes. Esteja ali quando ele chegar. So as soon as it arises, you observe it. E dessa forma, assim que esse pensamento surgir, você o observa. Another introductory technique is to deliberately generate a mental image, like a piece of fruit or some place. Bring the image to mind. Uma outra técnica introdutória é gerar deliberadamente uma imagem na mente, como um pedaço de fruta ou um lugar, trazer esse objeto para a mente. And when that image fades back into the space of the mind, keep your attention right where it was. E quando essa imagem se dissolver no espaço da mente, mantenha a sua atenção exatamente onde essa imagem estava. Ready to observe the next image that arises spontaneously. Pronto para observar a próxima imagem que vai surgir espontaneamente. You know your attention is focused on the space of the mind if, as soon as a thought arises, as soon as an image appears, you recognize it immediately. Você pode saber se a sua atenção está focada no espaço da mente, se quando um pensamento surgir ou uma imagem aparecer, você o reconhecer imediatamente. And why? Because you are already looking right where it will appear. Isso porque você está olhando diretamente para o lugar onde ela aparece.
Whatever thoughts or images come to mind, simply observe their nature. Seja qual for a imagem ou pensamento que surgir na sua mente, apenas observe a sua natureza, Without thinking about them, sem pensar a respeito dele, without appraising them, sem abraçá-lo, without identifying with them, sem se identificar com ele, without perpetuating them, sem perpetuá-lo, without terminating them. sem querer que ele acabe. Just let them be. Deixe que ele seja como é. And observe their nature from this perspective of stillness as the thoughts come and go. Observe-os a partir dessa perspectiva de quietude, à medida que os pensamentos vêm e vão. Let your awareness be still. Deixe que a sua consciência permaneça imóvel. And be clearly aware of the stillness of your awareness. E tenha ciência clara da quietude da sua consciência. And with that foundation of awareness resting in its own place, clearly distinguish between the stillness of your awareness and the movements of the mind. E a partir dessa base, com a sua consciência repousando em quietude, distingua claramente a quietude da sua consciência dos movimentos dos pensamentos. Let your awareness of the movements of the mind be non-conceptual. Deixe que a consciência dos movimentos da mente seja não conceitual, Not caught up in thoughts or language, não aprisionada pelas palavras, pela linguagem, but directly knowing the nature of the thoughts and other mental events that arise,
mas conhecendo diretamente a natureza dos pensamentos e outros eventos que surgirem. The object of mindfulness in this practice is the space of the mind and whatever mental events arise within that domain. O objeto da atenção plena nesta prática é o espaço da mente e todos os eventos, todos os fenômenos mentais que surgirem nesse espaço. And monitor the flow of mindfulness with your faculty of introspection. E monitore o fluxo da atenção plena com sua faculdade de introspecção. And as soon as you see that your awareness has been set in motion, you've been caught up in distraction, that your first response is to relax, to loosen up. E assim que você perceber que a sua consciência foi aprisionada, foi colocada em movimento, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar, soltar. Relax, release whatever captivated your attention, and return to the meditative object. Relaxe, solte o que quer que tenha capturado a sua atenção e retorne para o objeto de meditação. And when you see that you're spaced out, your mind is blank or vague, refresh your interest in the practice. Quando você se sentir perdido, você sentir que a sua mente está em branco, refresque, renove o seu interesse pela prática. Refresh your awareness, restore your attention back to the meditative object, and retain that flow of mindfulness. Renove o seu interesse pela prática, restabeleça o foco no objeto de meditação e mantenha esse foco. And let's continue practicing now in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Tudo bem, amores? Deu certo esse negócio do som? Deu? Eu tenho um probleminha, porque é o seguinte, se eu acho que deve dar um eco, assim, pra vocês, porque eu ainda vou fazer uns testes para ver se melhora um pouco, porque eu tenho que escutar também, né? Então eu tenho que deixar uma caixinha menos baixa, assim, para poder eu e meu irmão fazer a prática, né? Mas eu vou testar para ver se fica melhor um pouquinho. Então, antes da gente começar o texto mesmo, deixa eu só fazer uns comentários rapidinhos. No caminho esse que o Loma está apresentando para a gente, né, do John Limpa, esses ensinamentos que ele está trazendo para a gente, parece para mim que vai ficando mais claro, assim, que a gente vai... As nossas práticas, elas vão se dirigindo para a gente desativar a nossa mente de ser senciente, né? E desativando essa mente e fortalecendo o Guru Yoga. Porque uma hora a gente vai ter que dar esse salto, assim, né? Se saltar para algum lugar. Então, a gente... quanto mais a gente fortalecer a prática de Guru Yoga, mais a gente vai fortalecer a nossa visão, que está além da visão de um ser senciente, né? Sei lá, é assim que eu estou vendo, assim, as meninas que estão mais... A Patrícia, a Elô, sei lá, as pessoas que estão mais... A Emma, o Sérgio, estão mais acostumadas com essa linguagem, podem também comentar, se vocês desconcordarem, ou, né? Então, de alguma forma, assim, as práticas de Shamatha, as práticas de Vipassana que a gente vai fazendo, vão um pouco... isso mesmo, como ele mesmo fala, né? Desativando a mente do ser senciente, né? Porque a gente não se identifique mais com o ser senciente para se identificar cada vez mais como um Buda, né? Como a nossa deidade de escolha, como o Guru Rinpoche, como o Buda, né? Então, a prática tanto de Guru Yoga quanto as práticas de Shamatha, de repousar, de soltar os conteúdos da mente, as histórias, as bolinhas, as coisas, vão ficando mais centrais, assim, né? E com relação à prática de Guru Yoga, ainda que a gente não faça uma prática, chuva de bênçãos, formal, ou mesmo que a gente faça, mesmo a chuva de bênçãos, assim, acho que vale a pena a gente fortalecer a nossa conexão com o Guru Rinpoche, sabe? Eu estou relendo Lótus Branco, porque a gente vai começar a estudar no futuro próximo, imagino, né? Estudar esse texto, esse livro no SEB na quarta-feira, né? E a gente vai transmitir também, se vocês quiserem participar desse estudo, vai ser bem legal também. E o Lótus Branco é lindo de morrer, né? E tem umas explicações, assim, que vão derrubando a nossa resistência, né? A devoção, as preces, enfim. Então, acho que é um livro muito legal, assim, pra gente também ler e estudar. Isso por um lado, né? Então, pelo lado do Guru Yoga. E se familiarizando mais com o Guru Rinpoche. Só algumas coisinhas do Lótus Branco, né? Ele fala, o Guru Rinpoche nasceu do coração de Amitabha, né? Então, é assim, uma flecha do coração de Amitabha pra nós, né? E ele atingiu o corpo da grande transferência, quer dizer, ele não morreu. Ele se manifesta em qualquer lugar, né? Então, por isso que se diz que a prece das 7 vidas é uma prece de invocação. Porque ele se manifesta, ele não morreu, sei lá, quando ele foi embora do Tibete, que ele se enchia e falava, pessoal, como diz o Lama Santei, pessoal, vou para a terra dos fantasmas canibais, né? Ele não morreu nesse momento, ele se desmanifestou ali e se manifestou em outros lugares, onde ele quiser, sem nenhum esforço, como uma lua refletindo na poça d'água, né? Então, essa situação de Guru Rinpoche, aí no próprio livro, né, o tradutor, na introdução, o tradutor fala assim, a gente pode tentar, né, desvestir a história de Guru Rinpoche dessas coisas que são meio difíceis pra gente, mas a gente vai estar perdendo uma chance, né, de abrir mão, de se despregar da visão materialista, que de uma certa maneira nos aprisiona dentro dessa visão materialista, como se não coubesse, né, nada extraordinário dentro dessa visão. A gente pode fazer se a gente quiser, mas pena para nós, né? Então, é isso, desenvolvendo uma relação mais próxima, né, mais... Aí eu tava me lembrando, quando a gente tava fazendo a prece das 7 linhas, né, que o
o Pakcho Rinpoche, ele fala assim, a prece das 7 linhas, pessoal, é uma invocação, né? Aí a gente reza a prece das 7 linhas, aí Guru Rinpoche vem. Brincando com a gente, Guru Rinpoche não vem de lugar nenhum, ele tá sempre aí, a gente aqui, né? Olha. Mas é como se assim, Guru Rinpoche, vem, ele vem. Aí a gente pega e faz outra coisa. Aí ele fica ali, né? Então, a prece das 7 linhas é uma invocação do Guru Rinpoche para que ele nos dê as bênçãos dele, né? Aí a gente deveria pedir bênçãos. Então, quando a gente reza o mantra do Guru, ou sei lá, quando a gente fizer a peça das linhas, a gente deveria pensar nisso, que a gente chamou, né? Aí, o que a gente vai fazer? Tá aí, a gente vai fazer o quê? Virar as costas, fazer outra coisa? Então, a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche nesse momento, né? Que ele abençoe o nosso caminho, que ele nos ajude no nosso caminho. O Lama, uma hora lá no retiro, que eu pedi uma orientação para ele falou assim, simplesmente reze para Guru Rinpoche para que as circunstâncias do dia a dia na sua vida surjam de forma a beneficiar o seu crescimento espiritual. Que o que quer que surja na nossa vida, se a gente não tiver nada para pedir, uma ideia melhor, a gente pode pedir isso. Que o que quer que surja na nossa vida, surja para que a gente possa crescer no nosso caminho, para que a gente possa avançar no nosso caminho. E abrace cada dia como se fosse um fluxo contínuo de bênçãos. Se faltar ideia, eu empresto essa para vocês, que ele deu para mim. Está emprestado. Acho lindo, né? Então, é isso. Agora, tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Desconcordar? Não? Então, a prática é essa que a gente fez, né? Essa também é a prática central nos ensinamentos do John Limpa, né? A gente vai fazer o retiro todo, e todo o Still in the Mind, lá, o aquietadamente sobre essa prática, né? Tem vários nomes, estabelecimento do seu estado natural, chamata com foco na mente, tomar a mente como caminho, tomar a mente e as aparências como caminho, tem um monte de nome essa prática, mas é isso aí, né? É chamata com foco na mente. Tem uma coisa que ele fala no meio da condução dessa prática, que é bom a gente ir notando, assim, que não é à toa que está ali na condução da prática, né? Ele fala assim, note, ou, não lembro direito, acho que tome consciência, ou tome ciência, como eu traduzi lá, tome ciência da quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, né? Diferencie claramente essas duas coisas, a consciência parada e os pensamentos passados. Essa é uma fase inicial, ele fala que é a porta de entrada para o caminho de chamata com base nessa prática. Então, se a gente pegar o Aquietando a Mente, o Revolução da Atenção, o Lama vai explicar o caminho de chamata com 10 estágios, né? Que era a instrução de Kamalashila, a forma como Kamalashila explicou o caminho de chamata, né? Então, 10 estágios. E isso vale para qualquer prática de chamata. Chamata com foco na respiração, chamata com foco na mente, consciência, qualquer prática de chamata. 10 estágios. É uma forma de apresentar o caminho, né? O caminho mesmo, mas é uma forma de apresentar o caminho. Do John Limpa, ele vai apresentar como 4 estágios da atenção plena. Então, mas antes de entrar nesses 4, e ele só vale para essa prática de chamata com foco na mente. Essa é a descrição do John Limpa, né? Das 4 fases. Então, só que é como se o Lama também fala, brinca, né? São 4 fases, mas tem uma antes, então são 5, né? 4 fases que são 5, né? Porque tem uma antes, assim, como se fosse uma condição, uma porta de entrada, que é notar a diferença entre estar misturado com os conteúdos da mente, né, rolando no rio, lá como a Tenzin fala, e, né, que a gente normalmente, que acontece com a gente misturado com os conteúdos da mente, ou essa condição de ter a consciência parada e os pensamentos se movendo, né? A gente primeiro precisa distinguir uma coisa da outra. Senão a gente... né? Não tem nem sentido mesmo falar nessa prática, né? Então, antes de entrar nesse caminho de 4 estágios, a gente vai precisar fazer essa distinção. Então, essa prática inicial do retiro foi para isso, assim, a gente chamou a atenção para isso. Para a gente notar a diferença entre estar rolando com os pensamentos ou estar parado observando os pensamentos. Ou os eventos mentais, né? Os pensamentos, qualquer coisa, as imagens e tal. Aí depois, então, a primeira fase vai ser conseguir perceber simultaneamente. Primeiro assim, antes a gente nota que é diferente. Ah, beleza, é diferente, está distraído e não está. Basicamente é isso, né? Notar a diferença entre estar distraído, rolando os pensamentos,
e não estar. Estar parado vendo os pensamentos surgirem, desaparecerem, as histórias surgirem, desaparecerem. Notar essa diferença. Aí o primeiro estágio mesmo, desses 4 estágios, seria perceber simultaneamente a quietude da consciência e os movimentos da mente. É uma coisa mais, não só o destino, como eu, beleza, tem alguma coisa parada e os pensamentos se movendo. A gente nota as duas coisas simultaneamente. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio já é uma coisa mais, um caminho mais, uma classificação mais simples, assim, vamos dizer assim. O segundo estágio é quando isso já está fácil. Então tem um fluxo, é como se a gente não precisasse fazer muito esforço para não ser arrastado pelos pensamentos. Seria lá no caminho do Kamala-Shana, seria lá pelo 4º, 5º estágio, eu acho. Que a gente já está bem confortável, bem relaxado, estável, sem ser arrastado toda hora, assim, num fluxo, assim, sem esforço, cada vez mais com menos esforço. Até que a gente atinge Shamatha. E esse é o terceiro estágio. Quando a consciência se dissolve no substrato mesmo. Então, mindfulness, ausência de atenção plena, é o estágio de ausência da atenção plena. Porque não tem mais atenção plena, a mente se dissolveu. A atenção plena é uma faculdade da mente comum. Se a mente se dissolveu tudo, não tem nada ali. Não tem objeto, não tem atenção plena, não tem nada mais. É a mente dissolvida no substrato, na consciência substrato. Né? A gente só está ali consciente do substrato, não tem nada, não tem um objeto nenhum ali. Então é a ausência de atenção plena, o terceiro estágio. E o 4º estágio é Shamatha propriamente mesmo. Quando a consciência substrato, quando a gente inverte a consciência para ela mesma e ela brilha de novo, né? Mas é a consciência substrato emergindo do substrato. Então é a fase de atenção plena naturalmente luminosa. Então esses são esses 4 estágios que o John Nimpa vai descrever. Aí nessa primeira prática, o Lama só chama atenção para esse primeiro passo, para esse, como é que fala? Esse pré-primeiro estágio, né? Só de notar a diferença entre uma coisa e outra. Beleza? Mas ele vai explorar isso ao longo do retiro. Mas é só pra gente ir notando, né, o que ele está dizendo ali. Porque parece que uma instrução, né, a gente às vezes não acha que aquilo na instrução tem alguma coisa mais técnica, né? Mas nesse caso tem. Beleza? Então, vamos seguir no texto. Eu mandei a primeira parte do vídeo 4, que vai até o intervalo. Aí vamos ver até onde que a gente consegue caminhar, né? Então, a gente passou pelas preliminares só até agora, né? As 3 preliminares comuns, as 3 preliminares incomuns. Agora ele vai começar a falar mesmo essas coisas, né? Então, primeiro, assim, no texto que eu mandei para vocês, tá assim, no comentário sobre a prática que a gente fez, né? Mas o que ele falou antes de a gente fazer essa prática. Na maior parte das práticas de Shamatha, nós desejamos nos livrar dessa voz interna, nós varremos os pensamentos, tentamos acabar com esse barulho indesejável, para que nós possamos ter um pouco de quietude interna. Esse silêncio interno traz mais paz do que uma mente ocupada, né? Da mesma maneira, um praticante que busca a condição de Arhat, né, que segue o caminho do ouvinte, Theravada, atingir o Nirvana, também acha o Sansara muito barulhento. Então, esse praticante, ele acha o Sansara muito barulhento, quer se livrar do Sansara, né? Ele não deseja nada mais do que paz e silêncio, livre do barulho e das perturbações do Sansara para sempre. O sonho do Arhat é atingir o Nirvana, né? Mas essa não é a aspiração de um Bodhisattva, o que nos traz de volta a um assunto muito importante, quietude em meio ao movimento. Essa prática, propriamente, né? Enquanto repousa no Dharmakaya, os Budas estão sempre ativos por todo o Sansara. Então, vamos seguir esse mesmo princípio nessa prática de Shamatha. A gente não quer se livrar do Sansara, então é bom a gente aprender a andar no meio do Sansara sem se perturbar, né? Basicamente é isso. E aí a gente fez essa prática. Aí, então, a gente agora entra nos comentários mesmo do texto, né? Então, o Lama fala assim, nós encerramos as preliminares, estamos prontos para entrar na parte principal dos ensinamentos do John Nimpa. E é bom voltar ao início desse texto e notar quem é a plateia de John Nimpa, com quem que ele está falando, a quem esse ensinamento se destina. Né? Na primeira página, a primeira coisa que ele faz,
após a referência à sua própria iluminação, ele fala, eu sou um Vidyadhara, né? É oferecer isso às pessoas unicamente dedicadas ao caminho único percorrido por todos os jinas, os Budas. Assim, a motivação está clara, é bodhicitta. Não é atingir nirvana, é atingir iluminação. Né? A motivação é atingir iluminação para benefício dos seres. O tipo de dharma está claro. Entre todos os dharmas que existem, ele ensina o dharma do Buda. Mas no oceano do dharma do Buda, estamos olhando esse caminho específico que nos levará, que é para você, que levará você até a iluminação. Você está numa encruzilhada. Ele fala isso, né? Você que está no caminho do Dharma, mas chegou numa encruzilhada, não sabe para que lado ir, de tantas opções, é com você que ele está falando, e ele fala assim, do Jolimpa, não. Que é para você que levará você até a iluminação. Você está numa encruzilhada, com muitas escolas, mestres e linhagens, e se pergunta, o que eu faço? Né? Para onde que eu vou? Né? Aí do Jolimpa diz bem claramente, a partir da sua própria experiência, eu conheço o caminho. Ele não diz que leu bastante e recebeu ensinamentos muito bons e tal. Ele diz, eu sei o caminho, sou um Vidyadhara e posso conduzi-lo até onde eu estou, e não aonde eu gostaria de estar. Em outro tratado de Dzogchen, nos ensinamentos diretos do Vajrayana do Lago, Padmasambhava diz que se você está vivendo em tempos de degenerescência, se você olhar em volta e não tiver clareza de ter acesso a algum Vidyadhara que possa guiá-lo, então siga o caminho dos Vidyadharas do passado. Né? Então vamos imaginar que a gente olhou e falou, putz, eu acho esses mestres todos muito legais, mas Buda mesmo, não sei. Né? Então se você olhar em volta e não tiver certeza, então siga o caminho dos Vidyadharas do passado. Portanto, essa encarnação específica do John Limpa, que morreu em 1904, é um Vidyadhara do passado, da nossa perspectiva. Eu sugiro que vocês peçam do John Limpa para ser seu guru. E ele brinca, né? Ele faz que liga para o John Limpa. Ou como todos os ensinamentos do Vajrayana do Lago, peçam que ele seja seu guru. Dá uma ligadinha para ele e diz, oi, Vajrayana do Lago, eu gostaria que você fosse meu guru. E ele dirá, sim! Vejamos agora o que o John Limpa diz. Então é isso que a gente tem na mão, pessoal. É um caminho, um Buda falando pra gente, vem que eu sei pra onde eu tô indo, vamos aí. E outro Buda comentando, né? E nós aqui tentando entender tudo isso. Então ele começa assim, só pra quem não tá acostumado com esses textos aqui, algumas pessoas que não estão acostumadas, o que está em negrito é o texto raiz, né? É o texto que o John Limpa escreveu, que está num desses... Não dá pra vocês verem. Tá. Ai, meu Deus, eu caí. Que está num desses livros aqui. Na verdade, no terceiro volume. No terceiro volume. Então, esse é o texto raiz. Né? E tudo que está em letra sem negrito é comentário do Lama. Né? Então, o texto raiz vai falar assim agora. Quando pensei em ir a um grande mercado vestido com roupas imponentes e chamativas, como os grandes lamas com brocados e roupas majestosas, sendo carregado por um séquito, mas sem encontrar tais trajes, no final, besuntei meu corpo com barro e finquei nele vários ramos, grama, flores e penas. E a Lama comenta, ele queria causar uma boa impressão, com um grande chapéu do Dharma, em trajes imponentes e com uma mala de ouro, causaria a impressão de ser um grande lama. Mas ainda que ele quisesse, ele não tinha esses trajes. Então pensou que se besuntasse o corpo com barro e fincasse muitas coisas nele, isso causaria impressão. Imagine do John Limpa aqui, aí ele fala assim, entrando aqui no templo, né, desse jeito, todo coberto de barro, pena e grama, dizendo, agora eu vou ensinar o Dharma. Você nunca esqueceria. Realmente causaria uma grande impressão. Né? A gente não esqueceria jamais. Lembra-se, o contexto é o seguinte, né? Por que ele fala isso? O que ele está querendo dizer, né? Ele não faz parte da cultura tibetana do lamaísmo, como se diz, né? Ele não foi um turco que foi levado para o monastério, criado dentro daquela cultura dos lamas, todos, né? A gente comentou isso já. Mas com toda a pompa, né? Tudo que cercava, né? Esse meio, assim. Ele era um nômade.
E ele começou, ele era do Olimpa, ele recebia ensinamento direto da Jess Soguel, pegava ele no colo, assim, quando ele tava chorando quando era criança. Só isso, né? A gente, nossa mãe pega ele no colo. Ele foi Jess Soguel, né, que pegou no colo, né? Recebeu ensinamento direto do Guru Rinpoche. Então, e aí os alunos começaram a se iluminar, né? Manifestar como os arco-íris. Foi por isso que ele foi descoberto como um grande Buda, um grande Lama, né? Mas ele não fazia parte desse contexto. Então é isso que ele está dizendo, assim. Ele está reforçando isso, que apesar de ele não fazer parte disso, ele sabe o caminho. Ele é um Vidyadhara, mesmo vestido de barro e penas, né? Agora explicarei as tolas meditações de alguém que veste barro e penas como roupa, considerando-os como os mais finos ornamentos e vestimentas. Assim, ouçam, observem e riam disso. Então, o Lama Gyatso Rinpoche, que me ensinou esse texto, era tão parecido com isso. Ele sentava sobre uma caixa e dizia: eu sou um lama vazio sentado em uma caixa vazia. E ele tem os dentes da frente separados, né? Gyatso Rinpoche não tá rindo. Ele tem os dentes separados, assim. Aí ele faz assim. Ele fala assim, e ainda por cima eu sou feio. Ele se sacaneava o tempo inteiro. Olha, eu vi um aluno dele contar uma história. Não, acho que o aluno dele contar uma história que ele comprava aquelas almofadinhas que solta pum, que faz barulho como se fosse um pum, e colocava na cadeira quando ele ia visitar. Só pra tirar a roupa com a cara. Ele é uma criança, o Gyatso Rinpoche é uma criança, né? E capaz de dar esses ensinamentos aqui, né? E capaz de também bofetear todo mundo, assim, com uma sabedoria super cortante, sabe? Mas ele é desse jeito, igual o do John Limpa, né? Se esculhamba, se auto-esculhamba, né? Porque eles não querem que a gente fique aprisionado na forma das coisas, sabe? Eles estão querendo que a gente vá na essência. Então não é um lama todo vestido, todo pomposo. É um lama, sabe? Que mostra o dente quebrado, não é quebrado, é separado. Viu? Então é assim, né? Não querem que a gente fique aprisionado na forma, né? Então sempre brincalhão, nunca se levando a sério. Sempre se colocando na posição mais inferior. Mostrava grande reverência a professores de diferentes tradições e dizia: eu não sou nada, não seja como eu. Isso o Gyatso Rinpoche falando, né? Que é o mestre do Lama Laosa. Não sejam como eu. Os grandes lamas, quando morrem, vão para a clara luz da morte. Quando eu morrer, eu vou me borrar todo. Então, não sejam como eu. Não desperdicem sua vida. Já aqui. Não desperdicem a sua vida, né? Então, é o Buda apontando para a lua, né? Hoje em dia, alguns contemplativos dizem que você deveria alimentar bons pensamentos. Agora ele vai começar a falar da prática. O que ele acha que é a prática bacana, assim, né? Hoje em dia, alguns contemplativos dizem que você deveria alimentar bons pensamentos e interromper os maus. Mas eu penso que isso é como fechar as portas de janelas depois que um cão ladrão escapou para fora e então tatear por dentro da casa escura. Daí o Lama comenta: não há nada de errado em tentar cultivar bons pensamentos e se livrar de maus pensamentos. É o caminho do Hinayana, né? Mas ainda estamos presos a uma identificação com o eu e com os pensamentos. São bons e maus pensamentos mundanos de um ser mundano. Lembra o seguinte, lembra que a história de desativar a mente de um ser senciente? Esses que são os ensinamentos do Dzogchen. Então, nenhuma prática que fortaleça a ideia de um ser senciente, lascado no samsara, que precisa ficar escolhendo entre coisas que são boas e coisas que são ruins, nada disso faz sentido nesse contexto, né? Os ensinamentos do Dzogchen. Não são coisas ruins, são necessárias numa fase da prática e em momentos da nossa vida. Mas não é a prática mais elevada, né? Então, são bons e maus pensamentos mundanos de um ser mundano. Estamos totalmente emaranhados na delusão. É uma delusão agradável ao invés de uma delusão desagradável, mas ainda assim é delusão. Aí ele vai falar assim: alguns dizem que você deveria seguir os pensamentos anteriores, né, os pensamentos que passaram, como se estivesse mandando um cão de caça atrás de uma raposa e então aplicar antídotos. Acho que isso acontece às vezes na psicanálise. E por que você pensa isso? A professora foi muito engraçada. Ele fala assim: e por que, né, que o psicanalista faz isso? Por que você pensa isso? Por que você sente isso por seu pai? Por que se interessa tanto por bastões? E ele falou sticks, e eu não entendi. Aí alguém soprou sexo, o Marcelo Nicolodi soprou sexo, e eu falei: não, acho que não. Aí eu perguntei pra ele: sexo?
Aí ele deu um risada assim, e por que você pensou nisso? Ele se desgraça por bastões. E alguém, sexo, soprou sexo. E por que você achou que eu estava falando de sexo? Então, é isso aí, ficar indo atrás, né, da origem daquele conteúdo da mente. Quando entende de onde vem sua motivação, seus desejos, sua raiva, você tenta consertá-los. Isso é bom. Também acontece no Dharma. A gente também faz isso, né? A gente vai atrás dos venenos, da origem, que a própria ignorância, todos os 12 elos vão falar disso, né? A gente também faz isso. Aí o do John fala, essa é uma boa prática para iniciantes. Mas eu penso que pessoas que passam toda a sua vida nela e a consideram como a melhor das práticas, podem estar enganando a si mesmas, sobrepondo uma delusão à outra. Então, é uma boa prática. Nenhuma dessas práticas é ruim. Obviamente, são práticas do Dharma, né? Estão ali. Tem um propósito, né? Mas ele está propondo alguma coisa mais sofisticada que isso pra gente, né? Mais definitiva, assim, pra gente. Aí o Lama comenta, hoje em dia, a baixa autoestima é muito comum em todo lugar. No Brasil, na Mongólia, nos Estados Unidos, na Europa, na China, em todos os lugares. Sou um fracasso. A gente pensa, né? Sou um fracasso. Assim, nós realmente tentamos entender por que nos achamos fracassados, por que nós não gostamos de nós mesmos, por que nós nos odiamos, investigamos. Em algum momento, talvez você se cure e diga, eu não sou tão ruim assim. Você é um fracassado, mas eu não. E quanto melhor eu fico, mais eu acho que as pessoas ao meu redor são fracassadas. Mas eu estou bem. Dessa maneira, você substitui a delusão da baixa autoestima pela delusão de uma autoestima muito elevada. Mas ainda assim, está deludido. Então, todas essas práticas ainda elas estão no meio da delusão, né? Aí o do Johnny vai falar. Alguns observam seus pensamentos logo ali, como um velho pastor em uma vasta planície, observando ao longe seus terneiros e ovelhas. Que é o que a gente fez. Aí ele fala assim, essa é a prática que acabamos de fazer. Naquelas vastas planícies abertas do Tibete Ocidental, com a vastidão do céu aberto, amplo, os pastores podem sentar em uma pedra e observar os iaques e as ovelhas. O pastor parado e os iaques se movendo para lá e para cá. Exatamente a prática que a gente fez. Você pode observar os pensamentos dessa forma. Isto é um passo adiante, comparado a simplesmente se identificar com os pensamentos. Simplesmente tomando consciência dos pensamentos, surgindo, se dissolvendo, não pensando que eles são seus, e nem que eles não são seus. Isso se chama observar a natureza essencial dos pensamentos. Assim, não nos preocupamos em avaliá-los, julgá-los, modificá-los, melhorá-los. Só observá-los diretamente, sem contextualizá-los, sem colocá-los em alguma moldura e sem interpretá-los. Bem simples e direto. Nessa instrução, ela fala assim, observe os pensamentos de uma forma não conceitual. Né? Então, a mente observando a mente de uma forma não conceitual, quer dizer, sem fazer tudo isso, sem julgar, sem classificar, sem tentar consertar. Só observar diretamente. A palavra introspecção pode significar muitas coisas. Né? Eu ouvi um psicólogo definir introspecção como pensar sobre si mesmo, somente os pensamentos. Não é incorreto, é só uma definição diferente. Não é o que estamos fazendo aqui. O que estamos tentando fazer é nos aproximar da maneira mais precisa possível de observar a mente e todas as suas atividades, pensamentos, emoções, desejos, etc., a partir da perspectiva da consciência substrato. Então, a consciência substrata é aquele segundo nível mais sutil, naquele modelo de consciência tridimensional, né, de 3 dimensões. Então, a gente tem a mente comum, a consciência substrato e a consciência primordial. Né? A consciência substrato, uma das características da consciência substrato é ela ser muito menos pegajosa. Ela se fixa muito menos as coisas, ao que passa nela. Né? Então, a gente está tentando imitar a consciência substrato, que é o que a gente vai conseguir quando a gente atingir Shamatha. Né? Então, esse caminho aqui, ele é sempre tomar a fruição como caminho. Quer dizer, a gente faz de conta até que aquilo fica de verdade. Então, a gente vai imitar a consciência substrato até atingir de verdade a consciência substrato. Mas a gente vai tentando imitar como que seria estar repousando na consciência substrato, observando os pensamentos surgindo. Né? Então, é isso que a gente está tentando fazer. Dessa forma, sua consciência ilumina os pensamentos, os torna manifestos e os conhece,
Sabe que estão lá, mas é só isso. Sem comentários, sem interpretação. Como beber água e só. É molhado, mas antes ele pegou o copo d'água e tomou um gole de água, assim, né? No retiro. Toma água. Você não precisa falar, água molhada, H2O, que molha a boca. Você fala, você sabe, né? Então é esse tipo de observação que a gente quer fazer direta, sem precisar ficar explicando e nada, né? É direto. Assim, adotamos uma perspectiva transpessoal a respeito da nossa própria mente. Por que transpessoal? Né? Porque a consciência substrato, esse nível mais sutil da consciência, ele não é brasileiro, nem americano, não é masculino, nem feminino, nem jovem, nem velho, e não é nem mesmo humana. A consciência substrato, ela não é, não cabe dentro de nenhuma caixinha dessas. Ela traz, né, ela, como se ela fosse como se ela tivesse as marcas de todas as nossas vidas, todas as nossas existências, né? Ela é o depósito das marcas kármicas de todas as nossas existências. Então, ela não é diferenciada ainda, né? Então, é disso que a gente está... É daí que a gente está procurando observar a mente, né? É disso que buscamos nos aproximar. Não há nada de humano na consciência substrato. É como se a consciência substrato fosse uma consciência tronco, né? Fazendo uma analogia com a célula tronco, né? Como se fosse uma célula tronco. Ainda não é diferenciada. Ela pode se tornar a célula tronco, né? Não é diferenciada, ela pode se tornar uma célula do fígado, do rim, nervosa, mas ainda não é. Da mesma forma, a consciência substrato ainda não é feminina, masculina, animal e nem humana. Ele está dizendo que observar os pensamentos dessa maneira é bom, mas eu digo que essa também é uma prática para iniciantes. Cara, a gente está se lascando para tentar fazer, mas ainda é uma prática para iniciantes, né? Mas se tornar apenas isso como caminho, se achar que isso é Mahamudra, aquilo que a gente estava falando antes de começar a prática que estava falando, né? Que a gente vai fazer uma prática de shamatha. Não é uma prática de Dzogchen, nem Mahamudra, nem nada disso muito uau. É uma prática de shamatha, né? Mas se a gente achar que isso é Mahamudra, Dzogchen, etc., você gerará confiança nas meras experiências meditativas de bem-aventurança, luminosidade e ausência de conceitos. Ou seja, você vai atingir shamatha e achar que se iluminou. O que a Taruna está morrendo de rir? Não sei que horas que ela deu. Ela escreveu. Sei lá o que ela escreveu. Da prática para iniciar. É. Pois é. A gente aqui, né? Ralando. Ainda é uma prática para iniciantes. Tudo bem, amores, por aí? Tem algumas pessoas que não estão muito familiarizadas com. Darcy está tão quieto. Darcy está bem? Pois é, tá quietinho, né? Tá nem aparecendo. William, não tá nem com a câmera ligada, né? Tá magoado. Eu reparei isso no vídeo. Tá muito. Pronto, vai. Tô deitadinho aqui. Tá, amor. Então tá bom. Escuro. Uau. Acabou. Tá bom, então. Então ele tá dizendo que essa prática, ela é, obviamente, a nossa prática mais importante, mas ainda assim, o risco todo é isso, né? A gente não entender o que a gente está fazendo, né? Então, as práticas Dzogchen mesmo, né? As práticas do Mahamudra, do Dzogchen, pressupõem que a gente tenha familiaridade com a consciência primordial. Pelo menos um vislumbre, né? Aí o trabalho todo, a partir daí, vai ser sustentar e ampliar essa familiaridade. É como se a gente tivesse... Como se a gente tá olhando para a Lua, assim, que tá um monte de camada de nuvem, né? Aí tem uma hora que, de repente, a nuvem... E a gente vê a Lua. Daqui a pouco fecha de novo, mas a gente viu a Lua, né? Para que a gente possa chamar de prática de Dzogchen, a gente precisa ter visto a Lua. Sem nuvem lá na frente. Aí, sim, é uma prática de Dzogchen. Mas a gente vai tentando se aproximar, né? É isso que a gente tá... essa é a proposta do Lama, né? A gente vai tentando se aproximar dessa prática. Mas a gente não pode esquecer o que a gente está fazendo, né? A gente vai tentando se aproximar, mas sem achar que está vendo a Lua, né? E está vendo a Lua, mas com 400 camadas de nuvem. É como se a gente, assim, a gente fosse capaz de dizer que a Lua está ali, né? Porque tem um clarão ali. Não é assim, quando tem uma noite nublada e uma Lua cheia? A gente é capaz de dizer onde está a Lua, mas não pode dizer que está vendo a Lua, né? Então, toda vez que a gente tem uma experiência que a gente acha que é mais assim, né? Eu acho que entendi, eu acho que tive uma experiência assim, o irmão fala assim, é isso aí, continua, vai,
Porque assim, ele fala, é como se você estivesse vindo à Lua, mas tem camadas de nuvem ainda, mas a Lua está ali. É nessa direção, né? Ele fala. É nessa direção. Mas a gente não pode esquecer que a gente não está vendo a Lua. É só esse o ponto, né? Então, essa prática de tomar a mente como caminho é uma prática de shamatha. E se a gente achar que isso é Mahamudra Dzogchen, a gente está lascado. A gente vai ficar aprisionado nessas experiências de shamatha, né? Ele está dizendo que observar pensamentos é um caminho. E está dizendo para onde esse caminho vai e onde ele acaba. Então, não está falando que não sabe para nada. Está dizendo que é um caminho. Está dizendo onde esse caminho vai dar e onde ele vai acabar, né? Se você for para um lugar como Jetavana, né, no centro, lá no sul, por 2 ou 3 anos, e realmente praticar por 10, 12, 14 horas por dia, seguindo essa instrução em tempo integral até a culminância, você entrará de maneira mais e mais profunda, unifocadamente no espaço da mente. O espaço da mente será como um buraco negro, absorvendo todas as aparências de visão e de som. Você estará consciente apenas do espaço da mente. Você vai atingir shamatha. Mesmo com os olhos abertos, você não vê, não sente, não tem consciência do corpo. É como se toda a mente comum, todas as aparências tivessem, né, sido sugadas para dentro da consciência, para dentro do substrato, e a mente comum para dentro da consciência substrato, né? Tudo some no espaço da mente. E já que você não está reativando a mente, hora após hora, dia após dia, como gostar, não gostar, pensar, modificar, simplesmente observando sem reagir, o que acontece? Vai acabar o combustível da mente. Os pensamentos vão começar, as memórias, os pensamentos, as imagens vão todos cessando, como se fosse acabando a gasolina, né? Estão lá girando, 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 você para de alimentar aquilo lá, né? É isso que vai acontecer. A mente fica silenciosa e todas as atividades da mente e os impulsos mentais se dissolvem na consciência substrato. Todas as aparências dos domínios dos 6 sentidos físicos desaparecem numa mera vacuidade. Essa palavra vacuidade aqui ainda não é a vacuidade, é só o substrato, é um mero vazio. Vou colocar aqui, para a gente não se confundir. Não é a grande vacuidade. Chamamos isso de alaya ou substrato. Então, as atividades da mente se dissolvem na consciência substrato e as aparências, os objetos da visão, os sons, né, as imagens, se dissolvem no substrato, que é alaya, né? E sua consciência substrato permeia esse espaço vazio do substrato. Então, é substrato permeado pela consciência substrato. Você experiencia de forma não dual a luminosidade da sua consciência substrato e a vacuidade do seu substrato. E há uma surpresa boa esperando por você. A própria natureza dessa consciência é a bem-aventurança. Sem nenhum estímulo, ela surge da própria natureza da sua mente. A natureza da consciência substrato é a bem-aventurança. É luminosa, brilhante, desperta, quieta e não conceitual. Isso não acontece só no fim do caminho. Então, está descrevendo shamatha, né? Aí ele fala que isso não acontece só no final do caminho, né? Durante o caminho, você tem picos dessas qualidades, né? De bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade. São vislumbres dessas qualidades, de bem-aventurança, luminosidade, silêncio absoluto e serenidade. E, finalmente, quando você chega ao fim desse caminho, isso é tudo que você experiencia. É isso, né? É a luminosidade da sua consciência, espaço aberto, bem-aventurança luminosa e não conceitual. E se você não encontrou alguém como o do John Limpa para guiá-lo, quando você sair da meditação, provavelmente pensará Satori, Dzogchen, Ripa, Mahamudra, Dharmakaya, sim, e você estará completamente enganado. Você está somente repousando na grande jacuzzi de shamatha. No John Limpa e Padmasambhava dizem que você não deu nenhum pequeno passo na direção da iluminação. A menos que você tenha ensinamentos e um professor autêntico, você pode se enganar, pensando que já chegou ao fim do caminho e que é um Buda ou Vidyadhara. Então é isso. A gente vai, né, trabalhar forte para atingir shamatha, mas a hora que a gente atingir, é isso aqui. A gente vai ter uma experiência maravilhosa, mas vai ter que dizer bye-bye e seguir o caminho. Porque não é isso, né? A gente só desenvolveu o telescópio para observar os planetas, mas a gente ainda não chegou em lugar nenhum.
Tendo subido ao topo da elevada e poderosa fortaleza da autoimportância, tais pessoas menosprezam as outras com um olhar arrogante, posando majestosamente na cela de seu fino corcel. É um nômade, não é? As imagens que ele usa, né, são todas de caipira. Teve uma vez que ele imitou caipira no retiro, foi muito engraçado. Porque os nômades do Tibete eram como os caipiras nossos, né? Do interior. Se eu examinar aqueles cujas vidas se passam dessa forma, vejo que no passado criaram as causas para girar e girar no samsara sob a influência da fixação dualista. Eles nem tocaram ainda na questão da fixação dualista. Eu atingi Shamatha. Tem isso, né? Então tem o eu que está no caminho. E nem começaram a cultivar a Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria. É mais como se tivessem tomado um anestésico. Os sintomas da fixação dualista e da reificação foram inibidos. Você ainda está imerso no samsara, porque os sintomas agudos do samsara e da delusão estão dormentes, né, porque a gente deu uma rebaixada no sofrimento, você pode chegar à conclusão de que o samsara é bem bom. Quando isso acontece, e a bem-aventurança da consciência substrato surge, o samsara parece ser bem interessante, mas não dura. É só uma questão de tempo. Quando você perder esse samadhi, estará de volta para o ponto em que estava. Eu vou contar uma coisa triste que o Lama falou uma vez para nós, que é o seguinte: todos nós aqui já atingimos Shamatha várias vezes. E perdemos, né? Pelo menos eu, de novo, falando por mim, né? Porque isso não é uma condição que se sustenta, né? É só uma condição, né? Um estado da mente. E o Lama Santen tem muito problema com isso. Tanto que ele não... No caminho do Lama Santen, e vários mestres fazem isso, né? Talvez de medo de o aluno se perder nisso, eles não colocam isso como um objetivo, né? Não falam para os alunos: olha, agora vocês vão, se vocês entrarem em retiro, agora vocês vão atingir Shamatha, depois vocês fazem as outras coisas. A maioria dos lamas não fazem isso. Não faz isso. Né? Estabiliza mais ou menos a mente, para poder fazer prática de sadhana, sei lá o quê. E lá na frente, esses praticantes vão acabar atingindo Shamatha. Só que vão perder tempo, segundo o Alan Wallace. As pessoas vão perder tempo, né? Porque vão ter que trabalhar com uma mente que não está perfeitamente treinada, né? O Alan Wallace não. O Alan Wallace fala: pessoal, vamos fazer esse trabalho, vamos até o fim. Depois a gente faz outras coisas, mas vamos aí. Né? Entrando em retiro, é essa a instrução. Né? Vamos atingir Shamatha. Aí vai pegar essa mente e vai fazer Prajnaparamita, Guru Yoga, o que for, e aí vai ser rápido. Né? Com uma mente bem treinada, a coisa fica mais rápida. Né? Então é isso. Quando você perder esse samadhi, estará de volta para o ponto em que estava. Diz o Lama que dificilmente um praticante que atinge o Shamatha perde essa condição nesta vida, mesmo que ele faça uma besteira muito grande que se perturbe demais, né? Mas dificilmente perde esse samadhi nessa vida. Mas morreu, enfim, não leva, claro que deve levar um impulso assim, né, de seguir a prática, dependendo do que fez antes, né? Porque assim, só treinar Shamatha sem cultivar Bodhicitta, Guru Yoga, aquilo vai se perder e acabou, fim, morte, né? Na morte, né? Agora, se além de Shamatha você cultivou Bodhicitta, Guru Yoga, aquilo sim impulsiona, né? Mas só Shamatha pode ser que não tenha efeito nenhum, assim, né? Daí o Johnny vai falar então: parece-me que se eles persistirem na prática exagerada dessa meditação, que necessidade há de dizer que isso atuará como uma grande âncora, fixando-os mais firmemente no samsara? Porque assim, se a gente se apegar, ele não vai falar isso, por isso que eu vou lembrar isso daí. Se a gente se apegar, se fixar em alguma dessas três qualidades, então, bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade, né? Se a gente morrer numa condição dessas, grudado numa dessas três qualidades, se a gente se fixou na bem-aventurança, a gente fala: ai, que delícia, não sai mais daqui nem morta. Em Shamatha, a gente vai ter um renascimento no reino do desejo. Possivelmente humano, possivelmente favorável, mas dentro do reino dos desejos, samsara. Se a gente se fixar na experiência de luminosidade, né, de vivacidade da mente,
a gente vai ter o renascimento no reino da forma, dos deuses da forma. Se a gente se fixar na qualidade de não conceitualidade, a gente possivelmente vai ter um renascimento no reino da não forma, né? Dos deuses da não forma. A gente vai estar livre de um corpo, livre de muito do sofrimento, mas dentro do samsara. A hora que aquele karma se esgotar, fim. Né? A gente não está indo na direção da iluminação, a gente está só tendo um renascimento, só está indo morar na cobertura do samsara, num bairro cada vez melhor, assim, né? Mas dentro do samsara. E aquele karma se esgota e a gente, né? Quem conta isso direitinho é o Shagdu Rinpoche, no Portões da Prática. Bom, a mesma coisa que aconteceu com o Gautama aos 29 anos, quando deixou o lar e seguiu 2 grandes mestres de Samadhi. Isso foi o que aconteceu. Né? Encontrou bem-aventurança, equanimidade, luminosidade, ele era um prodígio, encontrou isso muito rápido, e seus professores que não conheciam o caminho, achavam que já tinha atingido moksha, liberação. Né? Diziam, Gautama, parabéns, vem ensinar com a gente. Isso é simplesmente um recolhimento temporário dos sintomas agudos do samsara, né? Porque ainda que vamos supor que, imagina, se você tem uma mente, né? Que a hora que você quiser, repousa na bem-aventurança, não conceitualidade, um silêncio, assim, e uma clareza, isso é maravilhoso, é uma experiência que deve ser maravilhosa, né? Muito diferente de ficar sofrendo por qualquer coisa, né? Então é uma coisa boa, né? Mas é só um anestésico mesmo. É só um propofol, né? Aliás, um propofol. Um héterozão, assim. É que tem a Nina que ela vai me corrigir. Um dormonide. A gente só vai se liberar dos sintomas agudos do samsara, mas não é liberação, né? Essa é uma verdade em todas as escolas do budismo, Theravada, etc. Samadhi por si só não é suficiente. Tanto que tem os 3 caminhos, ética, samadhi, sabedoria, né? Então, a gente precisa cultivar a sabedoria, não adianta parar no samadhi. Muito gostosinho e tudo mais, mas precisa da sabedoria. Algumas pessoas... Deixa eu ver uma coisa aqui. Algumas pessoas... Eu acho que a gente vai parar por aqui, amores, porque vai começar uma discussão desgraçada agora de energia, prana e não sei o quê. É melhor a gente retomar isso aqui na semana que vem. Semana passada, não vai dar. É. Então a gente retoma semana que vem. Aliás, deixa eu contar uma história pra vocês. Semana que vem eu não sei se eu vou conseguir conduzir o estudo, porque eu vou estar num retiro com a turma do CBTT, né? Vai depender da internet que a gente tem lá e de quanto do que a gente vai fazer na segunda noite. Eu vou tentar não ter nenhuma atividade na segunda noite lá para poder conduzir o estudo. Mas eu confirmo, tá? Lá pelas 6 horas, assim. Então pode ser que a gente não consiga. E aí eu sinto muito, mas aí a gente segue na outra semana, né? Aí vocês podem estudar, né, se vocês quiserem, pegar os vídeos até agora e ouvir os vídeos do Lama diretamente, sem o estudo propriamente, né? Beleza, amores? Alguém quer falar alguma coisa? Eu falei o tempo inteiro sozinha, nem o Darcy discutiu comigo hoje. Quer que eu fale? Não, pode deixar. Tô brincando, meu amor. Ai, Sinto saudades. Eu sei, meu anjo. Ai, esse De verdade, viu, Darcy? Aliás, a gente podia marcar um café quando você vier pra cá. Tá um calor desgraçado aqui. Esse inverno tá terrível, né? Então tá, chuchus, ficamos nessa combinação, assim. Quando for umas 6 e pouco, assim, na segunda-feira, eu mando um e-mail pra todo mundo. Eu peço pra minha irmã disparar daqui, assim. Só para te agradecer pela prática de Sukhavati que você liberou aí pra gente. Ah, eu vou comentar isso aí, de novo. Quer dizer, comentar. A Paty achou um vídeo da prece de Sukhavati. Porque, ó, só pra gente lembrar essa história de Sukhavati, da prática de Amitabha, né? A gente tem 2 coisas que a gente pode fazer, integrar na nossa prática diária. Uma delas é pegar a prática de Avalokitesvara, né? E simplesmente, dentro da prática de Avalokitesvara, segue direitinho essa sadhana normal de Avalokitesvara, né? Quando a gente se imaginou como Avalokitesvara,
a gente só se lembra que no topo da nossa cabeça, que é verdade, no topo da nossa cabeça está Amitabha. É só isso que a gente precisa fazer para fazer uma prática de Amitabha, que é o que o Karma Chagmi recomenda no texto que eu mandei para vocês, que a minha irmã transcreveu, né? O texto traduzido do Karma. Eu mandei? Mandei, né? Então, do Karma Chagmi. É só isso. É só essa diferença. É o que está naquele boxinho cinzinho ali. É só imaginar que a Amitabha está no topo da nossa cabeça como personificação de todos os professores que a gente já teve na vida, né? Só isso. Tocar a prática normal. Quando a gente estiver imaginando que o mantra, o Mani está girando em torno da sílaba Arjuna no nosso coração, a gente imagina que todo o ambiente à nossa volta está se transformando em Sukhavati, né? Purificando tudo à nossa volta, todos os seres são, a Avalokitesvara também e tal. A gente treina essa visão pura de Sukhavati. Então, essa é a prática que o Lama recomendou, que o Karma Chagmi recomendou, né? Outra coisa, se a gente não tiver tempo, não tiver muita conexão, ou sei lá por quê, a gente pode fazer também para gerar essa conexão, né? A gente pode de vez em quando fazer essa prática aqui nós. Mas outra possibilidade, a gente só antes de dormir, dedicar todos os méritos para o nosso renascimento e o renascimento de todos os seres em Sukhavati. E aí é essa prece que eu mandei para vocês de novo, em português, e que a Paty encontrou um áudio super bonito da recitação dessa prece em tibetano. Super bonito, que é esse áudio do YouTube que eu mandei junto com o estudo de hoje. Então, a gente vai incrementando essa prática de Sukhavati. Daqui a pouco renascemos todos em Sukhavati, né? Só para lembrar daquele nosso encontro, né? A gente marcou com o Lama, inclusive, né? Só lembrando isso. Beleza? Então, vamos fazer a dedicação. Inclusive. E a outra opção número 3, se a gente não lembrar de nada disso, quando a gente for dormir, a gente só fala isso, que eu posso renascer em Sukhavati. Ponto. Só, se a gente lembrar só disso, tá bom. A gatinha daí depois a patinha assim no céu. Que bom. Tipo, muita atenção, mamãe. Então vamos lá, Chuchu. Prece longa vida ao Lama. E dedicação. Tempa tu andor chanchen, dangyo kansan zin prema karai, tenzin ke bosha tempa, danze trinidad do céu ade, takodrola jampe chachen, pa que o sandamena tendu tsikya, alanwala si chedrakpa, que boshen pushape tendu chi, zanlin chi danke parnuchok, sugil ten niyu tabur seo zepa. Lopon ke ki kutse zetrin, yedro cantar pelam do tripade. O professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Gewadi Niruddha Kuryan Lama Drugyuni Dhruva Chikyam Malupa Dei Salago Parsho
Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Dhyana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Que todos nós possamos nos encontrar em Sukhamati. Então é isso, amores. Boa semana para todo mundo. E na semana que vem, se tudo correr bem, a gente segue, se não, daqui 15. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijão, beijão. Tchau, pessoal. Tchau, Yu. Tchau.